Muito bem, amigos. Nós já sabemos que o servidor público praticou uma falta funcional, nós estamos discutindo a sua responsabilidade administrativa, e ele praticou uma conduta funcional menos grave. Ele praticou uma conduta que ela seria punível ou com uma advertência ou com uma suspensão de até 30 dias. E nestes dois casos tem lugar a chamada sindicância. Tá? Então é sobre a sindicância que nós vamos comentar aqui com vocês. Eu quero trazer inicialmente algumas características da sindicância, tá? Para que a gente possa ter ali a exata noção do que é esse procedimento e, na sequência, nós vamos ver os três possíveis resultados de uma sindicância. Legal? Tudo isso, né? Isso aqui, principalmente esses três possíveis resultados, são bastante cobrados em prova. Então, olha só, pessoal. Olha só, sindicância, nós já sabemos, ela é indicada, ela terá lugar para as infrações funcionais menos graves, tá? Advertência, suspensão de até 30. Vejam só, isso aqui muitas vezes causa dúvidas, né, em quem está estudando a Lei 8.112. A sindicância, pessoal, ela não é uma etapa do PAD. Tá? Ela não é uma etapa preliminar do PAD, ela não é uma das etapas do processo administrativo disciplinar, não. Ela é um procedimento autônomo. Tá legal? Nestes dois casos de advertência e suspensão de até 30 dias, só com a sindicância eu já aplico a sanção ao servidor público. Tá bem? Então, ela é um procedimento autônomo, ela não é parte do PAD. Além disso, a sindicância, né? Por que eu tenho instrumentos distintos? Tem sindicância, tem o PAD. Porque a sindicância, ela é mais leve, tá? Ela não vai exigir uma comissão de 3 servidores estáveis, necessariamente, como ocorre no PAD. Tá? Ela vai ocorrer de maneira mais célere do que o PAD, né? Do que o PAD sob rito ordinário. Tá legal? Então a ideia aqui é agilizar, dinamizar essa apuração dessas infrações mais brandas. Então, significa dizer que a sindicância ela tem uma duração prevista de 30 dias, duração esta que pode ser prorrogada por mais 30 dias. Tá? Então, sindicância tem o prazo de 30 mais 30. Bacana? Ela pode ser conduzida ou por uma comissão ou até mesmo por um único servidor, tá? Já que aqui há um silêncio da Lei 8.112 sobre isso, né? Então a doutrina diz que é possível também um único servidor conduzir ali a sindicância, tá legal? E nós temos, tá? Já a título aqui de aprofundamento, nós temos duas modalidades de sindicância, tá bem? Nós temos a sindicância meramente investigativa, meramente inquisitória, e a partir desta sindicância aqui, pessoal, não tem aplicação de sanção. Tá legal? Ela se destina apenas a investigar. O foco dela não é punir, o foco dela não é apontar o dedo na cara do servidor e acusá-lo. Legal? Diferentemente da acusatória, da punitiva, esta aqui pode sim resultar lá na advertência e na suspensão de até 30 dias. Poxa, Daldi, então para que nós temos essa sindicância investigativa e inquisitória? Pessoal, muitas vezes a administração, como quem não quer nada, ela abre um processo, ela abre ali esse procedimento e começa a investigar, colher provas, tá? Ela começa a reunir informações para ver o que ela vai fazer com aquilo. Legal? E aí terá lugar essa sindicância investigativa. Né? Ela ainda não sabe ali a falta cometida, ela ainda não tem ciência de infração cometida pelo servidor, mas ela está percebendo que tem algo estranho. Né? Então ela vai abre essa sindicância para investigar, né? Para produzir provas. Então vejam só. Então, o que vai acontecer? Se nessa sindicância investigativa não há acusação, não há aplicação de sanção, nesta primeira aqui, não é obrigatório que se oportunize o contraditório e a ampla defesa. Legal? Não é obrigatório que nós tenhamos contraditório e ampla defesa, porque ninguém está sendo acusado, ninguém está sendo punido. Está-se apenas reunindo informações para, eventualmente, no futuro, né, tomar alguma decisão. Imagina só, se na sindicância investigativa a administração reuniu informações e concluiu que o servidor, né, tudo indica que ele praticou aquela conduta, o que ela tem que fazer? Ela já pode aplicar sanção? Não. Aí ela abre ou a sindicância acusatória
ou ela já parte para o PAD se for algo mais grave. Legal? Então, é aqui, na acusatória, aqui sim, a administração tem que assegurar o contraditório e ampla defesa para o servidor público. Legal? Então, grave aí as duas modalidades. Apenas na acusatória, na punitiva, é que se exige o contraditório e ampla defesa. Mas isso aqui a título de aprofundamento. Principal que você deve saber é o prazo 30 mais 30 e as situações em que a sindicância se aplica. Em terceiro lugar, nós temos que conhecer os possíveis deslindes de uma sindicância. Tá? E são apenas 3. Isso aqui, pessoal, bote um asterisco aqui, porque isso aqui cai demais em prova. Tá? Olha só, vamos projetar aqui. Vejam só, nós temos os 3 possíveis resultados para a sindicância. Ou ela é arquivada, ou seja, a administração foi lá, nos 30 dias da sindicância, investigou, enfim, apurou informações, mas não comprovou a infração. Legal? Ou seja, ela não vai aplicar nenhuma sanção. Tá? Tudo indica que o servidor não praticou aquilo que se suspeitava que ele houvesse praticado. Legal? Outro caso, a aplicação de penalidades. Aqui é a situação contrária. Aqui não, aqui se comprovou que o servidor praticou aquela infração, tá? E aí ela vai aplicar, o resultado da sindicância vai ser a aplicação de sanções. Quais? Advertência ou suspensão de até 30 dias. Bacana? Muito bem. E se como resultado da sindicância, a administração confirma que o servidor praticou a conduta, mas ela acaba constatando que a conduta que ele praticou, ela é muito mais grave do que aquela que ela havia imaginado. Ela havia imaginado uma conduta que renderia uma advertência, uma suspensão de até 30, mas após investigar, ela percebe que é algo para demissão ou para uma suspensão com duração maior. Aí, pessoal, não tem outra alternativa senão instaurar o PAD. Legal? E aí nós teríamos uma sindicância e como resultado, conclusão da sindicância, a necessidade de um PAD. Tá bem? Aí, claro, o PAD ficaria mais facilitado, muitas provas já reunidas, essa sindicância vai fazer parte ali do PAD, ela vai compor ali os autos do processo disciplinar, tá? Mas esse é um dos 3 resultados quando se percebe que o servidor praticou uma conduta mais grave. Tá? Tem questão de prova? Opa, tem sim, e não é pouca não. Olha só, segundo o artigo 145 da Lei 8.112, da sindicância poderá resultar, exceto. Opa, muito bem. São aqueles 3 resultados aqui da sindicância que a gente comentou. Suspensão de 60 dias? Opa, aí não, né? Suspensão da sindicância de no máximo 30 dias, gabarito nosso aqui na letra A. Arquivamento do processo, aplicação de advertência, suspensão de até 30 e instauração do PAD são os 3 outros resultados. Bacana? Muito bem. Mais uma questão para a gente fechar aqui esse bloco. A sindicância é prevista na Lei 8.112, da qual pode resultar tão somente a aplicação de penalidade, advertência ou suspensão de até 30 dias, constitui procedimento preliminar e inquisitório que dispensa a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. E aí, pessoal? Isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado. Por quê? A questão quis dar à sindicância a aparência de ser uma etapa do PAD e isso não está correto. Tá? Existe sim a modalidade meramente investigativa da sindicância? Até existe, mas a questão não adentrou aqui nessa distinção. Tá? Ela disse apenas a sindicância de um modo geral, sindicância prevista na Lei 8.112, e essa, pessoal, ela tem viés punitivo acusatório. Ela é um procedimento autônomo, nada de procedimento preliminar, tá? Dispensa a observância do contraditório da ampla defesa também não. Tá? Ela é garantido na sindicância que se observem aqui esses 2 princípios. Tá legal? Então, questãozinha errada, e com isso a gente encerra aqui esse pequeno bloco a respeito da sindicância.